esse programa, esse software, ele é o diferencial dele para os outros softwares, as outras ferramentas aí de desenho, é que nele você não tem aquela dificuldade em arrastar. Você pega uma determinada peça, um determinado móvel, arrasta e solta onde você quer. Esse software aqui, ele já pega essa peça para você. Por exemplo, eu quero um gabinete lá, eu quero que ele tenha uma distância de X da parede, certo? Então esse software ele possibilita fazer com que você movimente esse amiguinho aqui, esse ponto, determine um lugar para onde ele vá, e a partir de onde ele estiver, você vai iniciar a inserção dos móveis no seu projeto, certo? Então é isso. Essa ferramenta aí, o ponto, ele serve para te orientar no seu projeto. Então, se você quer que a sequência de móveis siga aí da direita para a esquerda, então você vai permanecer com ele da direita para a esquerda. Se você quiser fazer o inverso também, você faz o inverso. Mas e se for em outra parede? Tem como você mudar esse ponto para outra parede. Bom, então vamos lá. Existem aí vários comandos que nos auxiliam aí na movimentação desse ponto aí, certo? A gente consegue estar acessando esse ponto de três formas. Vamos lá. Primeira é aqui na barra de ferramentas, certo? Nessa barrinha de ferramentas a gente tem aqui ponto. Então se eu vier aqui, clicar sobre ele, ele vai abrir aí o menu de movimentação de ponto, certo? Outra forma da gente acessar é vindo no menu de ferramentas. Lembrando, aqui é a barra de ferramentas, aqui é o menu. Então é só vir aqui, menu, ferramentas, e a gente tem ponto. Ponto, certo? Clicou, ele vai aparecer. E também, vindo aqui na linha de comando, certo? Digitando o atalho P de pato, O de ovo, dando Enter, ele abre para nós aí, certo? Bom, então vamos lá. Primeira ferramenta aí, ou seja, a primeira função desse nosso amiguinho aqui, mudar o ponto de parede. Então observe que você vai ter aqui a função, certo? E o atalho. Função e o atalho. Função e o atalho. Então é isso. Aparentemente vai ser, é simples, mas muita gente ainda se pega um pouco aí, certo? Mudar para outra parede. Comando é simples. Selecionou. Observe que quando você selecionar a função, ele vai sumir o que tem no projeto e vai deixar somente a parede. Isso é pedindo para que você clique na parede aonde você quer que esse ponto seja inserido. Uma observação importante é toda vez que vocês acionarem um comando, observem sempre a linha aqui abaixo, a linha de comando, que ele vai lhe dizer, clique na parede onde irá o ponto, certo? Bom, então feito isso, você vai aproximar o cursor em qualquer uma das paredes, tracejou, clica e ele vai dar essa informação. Localização do ponto para a esquerda, 400, ou seja, 400, que a gente está trabalhando em centímetros. Para a direita, 0. Mais para frente vocês vão entender o porquê. Bom, feito isso, é só dar um OK. Então agora, tudo que eu for inserir no meu projeto, a partir do ponto, vai ser inserido nessa parede, seguindo a sequência aí, certo? Lembrando, para onde a seta aponta é o sentido de inserção dos móveis, ok? Novamente aí, clicando aqui, mudar para outra parede, observe que o projeto ele vai rotacionar, certo? Que é de acordo com a movimentação do ponto. Clicou, ele vai dar informação, localização do ponto para a esquerda, 400, para a direita, 0. Certo? Então nós temos aí a primeira função desse nosso amigo aí.
A segunda função é o avançar ponto. Então, eu quero que esse meu gabinete ele seja inserido. Aqui eu tenho uma parede, certo? Então eu quero que esse meu gabinete ele seja inserido com a distância de 40 centímetros aí da parede, certo? Então é essa função que a gente vai utilizar, avançar ponto. Observe que ele vai abrir a caixa aí de diálogo, onde você vai estar digitando o valor que você quer. E é só dar OK ou Enter, tanto faz. E ele vai avançar, certo? Vamos tirar a prova aí de que ele avançou os 40, certo? E é isso. Agora tudo que eu inseri, ele vai seguir essa sequência aqui. Afastado 40 centímetros da parede, lembrando que é da parede aqui, certo? E ele vai inserir agora os meus móveis a partir dessa dimensão, ok? Novamente aí, para ficar gravado, avançar ponto, eu quero avançar esse ponto 150 centímetros. Dou um OK e ele avança aí 150 centímetros, certo? Bom, então é isso. O voltar ponto, certo? Eu acho que não precisa nem ter muita explicação, porque por si só ele já diz voltar ao ponto. Ou seja, você colocou o seu móvel lá, você vai voltar. Então ele vai abrir a caixa de diálogo, lembrando que ele vai sempre pegar a última medida que você inseriu. Então ele vai voltar sempre à última medida, 150. Observe que o programa vai lhe dar uma dica para voltar à última largura da última peça. Utilize o comando VV. Mais pra frente a gente vai passando esses comandos aí. Certo? Voltou, observe que ele vai dar aqui. Localização do ponto para a esquerda, ou seja, daqui para cá eu tenho 360. Daqui para cá, 40, que foi aquela medida que a gente colocou no início, certo? E voltar à última largura. É aquela dica lá que apareceu anteriormente. Lembrando que a última medida que eu inseri foi 150. Então, se eu utilizar aqui e voltar à última largura, ele vai sair da parede, certo? Então é isso. O voltar, a diferença dele é para aqui. Voltar, você determina a quantidade que você quer voltar. Se eu quisesse voltar aqui 40 e desse OK, ele voltaria para o ponto inicial dele. E se eu voltar à última largura, observe o que vai acontecer. Certo? O ponto sai da parede. Então, tudo que eu for inserir agora no meu projeto, ele vai inserir a partir daqui, certo? Lembrando que é sempre a partir de onde o ponto está. Para ficar fixado agora, como que eu vou colocar o ponto na parede novamente? Eu venho aqui, eu posso digitar a medida, se eu souber, ou eu posso vir novamente aqui e mudar para outra parede e selecionar a parede que eu quero, certo? Ponto fora da parede. Então, esse ponto fora da parede é para se, num caso, você queira inserir um móvel aí afastado da parede ou em qualquer posição, aleatório no seu projeto. Então você vai ter aqui ponto fora da parede. Lembrando que a primeira vez que você selecionar a ferramenta, ele vai deixar aí as paredes, certo? Vai deixar tudo como está. Vai abrir esse quadradozinho no cursor, que é a forma de seleção. E na linha de comando aqui abaixo, ele vai dizer, selecione a parede que determina o sentido de inserção. Observe que eu cliquei nessa parede aqui, então meu sentido de inserção vai ser sempre daqui para cá, certo? Da direita para a esquerda. Se meu ponto tivesse nessa parede aqui, o sentido de inserção seria daqui para cá. Se eu tivesse outra parede aqui, o sentido de inserção seria daqui para cá. Outra parede aqui, o sentido de inserção seria daqui para cá, certo? Então, o sentido de inserção vai ser sempre esse. Tá, 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 tá. Certo?
Então é isso, você vai primeiro determinar o sentido de inserção. Então eu quero que meu móvel ele siga o sentido de inserção dessa parede. Clico. Agora observe aqui. Clique onde irá o ponto de inserção. Agora é só você escolher um ponto qualquer no seu projeto e dar um clique. Clicou, ele vai abrir essa caixa aí para você. E vai dizer, determine a distância do ponto para os cantos da parede. Então assim, aqui onde eu cliquei é onde vai ser o ponto. Não é que essa parede aqui que a ferramenta está dizendo, ela vai ser criada também junto com o ponto, certo? É somente uma parede imaginária que ele está perguntando aqui. Do ponto para cá, você quer que ele ande quanto? Do ponto para a esquerda, ou seja, daqui para cá, você quer que ele esteja que medida? Então, digamos que eu quero 120. Para a direita, ou seja, do ponto para baixo, que é da direita, certo? Se eu for trabalhar, eu posso determinar uma medida. Como eu, aqui, para efeito de exemplo, eu não vou utilizar nenhuma parede na direita, uma parede imaginária, lembrando, eu deixo o 0 e dou um OK. Então, o meu ponto ele agora vai para o centro, ok? Observe que em 3D ele vai ficar dessa forma aqui. E tudo que eu inserir no meu projeto, ele vai seguir esse sentido aqui, certo? Bom, para ficar fixado novamente, eu vou fazer agora com a outra parede, ponto fora da parede. Então eu venho, seleciono a parede que determina o sentido de inserção do ponto, clique agora onde irá o ponto de inserção. Então eu quero que meu ponto de inserção seja aqui. Vou determinar aí que do ponto da direita para a esquerda eu quero trabalhar somente com 1 metro ou 100 centímetros. E é isso. Certo? Bom, sentido de inserção. Vou voltar o meu ponto novamente lá para a parede. E o sentido de inserção. O sentido de inserção é bem simples. Ele só vai inverter mesmo o sentido aqui. Daqui, da direita para a esquerda, ele vai inserir da esquerda para a direita. E ele vai fazer o oposto aí. Sentido de inserção, observe que ele altera e muda a cor aí do nosso ponto, certo? Lembrando que aqui, se eu for inserir, ele vai tudo para lá, ok? Sentido de inserção novamente. Então, digamos que eu vou inserir aqui um gabinete aqui com 80. Mais para frente aí eu entro em detalhes com esses módulos aí. Então eu venho aqui, sentido de inserção, e insiro um armário superior. Permanecer as mesmas medidas. Observe que toda vez que finalizar ou o ponto encontrar algo à frente dele, ele vai perguntar o que você deseja fazer. Quer uma nova parede na sequência? Não, porque senão ele vai sobrepor essa parede aqui. A gente já tem uma. Permanecer como está. Permanecer o ponto onde está e inverter, ou seja, permanece e inverte. Voltar para o início da parede ou mudar para outra parede existente. Então eu vou só permanecer onde está e inverter o sentido de inserção. E é somente isso. Certo? Esse é o sentido de inserção. Colocar aqui novamente em planta baixa. Mudar para o próximo canto. Mudar para o próximo canto é onde que está o ponto? Nesse canto aqui. Qual é o próximo canto dele? O final da parede. Certo? Ele muda para o próximo canto e inverte o sentido de inserção.
novamente, mudar para o próximo canto e altera o sentido de inserção. E para finalizar aí com a nossa aula aí de ponto, mudar a distância até o canto. Esse mudar a distância até o canto, eu entendo de outra forma, não mudar a distância até o canto, mas como delimitar uma distância para eu poder estar trabalhando, certo? Como assim? Vamos lá. Vou sair aqui e eu vou deletar isso aqui. Observe que quando eu abro aqui o comando de pontos, observe que a distância A, ou seja, essa daqui, ela tem 400. Então, isso quer dizer que eu tenho uma parede toda para trabalhar, certo? Posso inserir um módulo aqui, outro módulo aqui, outro módulo aqui, outro módulo aqui, outro módulo, outro módulo. Quando chegar em 400 aqui, vai parar, não vai inserir mais nada, certo? E é basicamente essa ferramenta aqui que vai fazer com que você determine uma distância menor ou maior, certo? Então você vem aqui, mudar a distância até o canto. Ele vai dizer novo valor para a distância do ponto até o canto, ou seja, daqui até aqui. Suponhamos que eu vou trabalhar com 120, certo? Que eu vou trabalhar com daqui até aqui, mais ou menos 120 aí. Dou um OK. Oh, não aconteceu nada. Aconteceu. Alterou as configurações do programa, certo? Vamos lá. Então eu vou inserir um gabinete, certo? Com 80 centímetros. Vamos colocar uma cuba aqui para ficar bonitinho. Dá um OK. Vamos colocar essa aqui no centro. Vamos colocar no tampo mesmo. Vamos escolher essa aqui. Essa feinha aqui. Pronto, inserido. E eu vou colocar também um nicho inferior aqui. (80, 40, 120). Observe o que vai acontecer. Pronto, delimitou. Você só tem 120 para estar trabalhando, certo? Aí ele vai fazer aquela pergunta lá. É como se tivesse algo impedindo aqui. O que está impedindo? Aquela distância lá que você delimitou para estar trabalhando. Aí agora ele vai perguntar, quer uma parede nova na sequência, permanecer como está, permanecer o ponto, inverter o sentido de inserção, voltar ao início da parede, mudar para uma parede existente. Eu vou voltar para o início da parede. Dou um OK. E pronto. Então, temos aí a nossa aula aí, certo? Que é de ponto. Espero que tenha ficado bem explicadinho aí. Mas se ficou alguma dúvida é só perguntar, ou então volta novamente aí o vídeo e vai até entender. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.